Algo interessante ocorreu recentemente em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Viralizou na internet, então talvez você já tenha tomado conhecimento disso. Em julho de 2022, o céu neste estado de repente ficou verde. Bem, o que aconteceu? Foi causado pelo ser humano ou pela natureza? Vamos descobrir. Terça-feira, 5 de julho de 2022. Pouco depois de uma forte tempestade, o céu sobre Dakota do Sul ainda estava nublado. Os moradores locais notaram nele uma tonalidade verde escura intensa que nunca tinham visto antes. As pessoas disseram que parecia algo de ficção científica ou até mesmo de um filme de terror. Não é nenhuma surpresa que, imediatamente, tenham começado a espalhar as imagens e informações nas mídias sociais. Então compartilharam no Twitter fotos lindas, mas muito estranhas que mostravam o céu sobre Sioux Falls e algumas outras cidades. Mesmo que possa parecer algo sobrenatural, na realidade, esse não é um fenômeno aterrorizante. É um simples jogo de luz e da atmosfera. Algo assim é raro de acontecer e geralmente anuncia que climas extremos estão se aproximando. Isso também é verdade para esse evento em Dakota do Sul. Pouco antes de as pessoas começarem a compartilhar fotos, uma tempestade varreu a cidade de Sioux Falls, o que foi confirmado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Foi um furacão terrível. O vento chegou a 160 km por hora. De acordo com a escala de Beaufort sobre velocidades do vento, esta é a tempestade mais rápida e destrutiva. Existem apenas 12 números nessa escala e a força máxima do vento começa em cerca de 118 km por hora. Mas por que isso não foi parar em todos os noticiários? Bom, porque é uma coisa comum para as pessoas locais. Tempestades ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos, especialmente nos meses mais quentes. E uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério, como um tornado. Esta não foi uma exceção. Foi uma famosa tempestade de derecho, um termo em espanhol para tempestades extensas e de longa duração. Na verdade, é uma combinação de um grupo rápido de tempestades e chuvas severas. As pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado. Ainda assim, há uma diferença entre eles. Um tornado é um vórtice, uma coluna rotativa de ar, geralmente tem cerca de 150 metros de diâmetro. Embora, às vezes, sua largura possa chegar a 4 quilômetros. Eu não invejo quem viu algo parecido. Mas o ponto principal é que o tornado gira. O vento se move muito rápido em um círculo perto de algum centro invisível. Um derecho é uma forte tempestade, ou um sistema de várias delas, com ventos em linha reta. Em outras palavras, não gira. Em vez disso, escolhe um ponto em algum lugar e simplesmente corre para ele. Como um corredor de maratona muito motivado. Se compararmos um derecho a um tornado comum, este último tem 6 níveis de força, de 65 km por hora a 110 km por hora. Então, um derecho é como um pequeno tornado médio de nível 1 ou 2. Normalmente, sua velocidade está dentro da faixa de cerca de 115 a 180 km por hora. E, em ambos os casos, podem ser acompanhados por tempestades severas, raios e chuva. Mas ainda assim, são coisas diferentes. Uma tempestade se torna um derecho se a trilha de dano deixada por ela exceder 385 km por hora e se a velocidade do vento for de pelo menos 93 km por hora. Derechos são muito difíceis de prever. Podem se formar mesmo em um dia claro, quando os meteorologistas nem sequer esperam uma tempestade. E então, os ventos surgem de repente, de forma tão inesperada que podem até parecer explosivos. Mas o Serviço Americano de Meteorologia tenta avisar as pessoas pelo menos meia hora ou uma hora antes que isso aconteça, para que os moradores tenham tempo, pelo menos, de se refugiar. E não foi diferente desta vez. A tempestade varreu quase toda a Dakota do Sul, assim como os estados de Minnesota e Iowa. As consequências foram bastante graves. Mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Felizmente, ficaram bem. Isso porque os moradores locais estão bastante acostumados com derechos. No entanto, o céu verde foi algo diferente. Tornou-se uma visão muito incomum para eles. Todo mundo estava se perguntando por que isso aconteceu. Foi um mau presságio ou um fenômeno climático normal? Bom,
Honestamente, nem os cientistas têm uma explicação exata. Mas, embora sejam apenas suposições, elas parecem bastante convincentes. Um céu verde é um fenômeno muito raro. A maioria dos especialistas acredita que isso acontece quando uma poderosa tempestade se aproxima do local antes do pôr ou do nascer do sol. Então o céu fica verde. Bill Cairns, meteorologista da NBC, que já viu um evento semelhante, sugere que a cor apareceu devido a um enorme volume de chuva de granizo antes da tempestade. Primeiro, vamos falar sobre por que o céu parece azul, ou qualquer outro tom, dependendo da sua vontade. Em suma, o Sol carrega simultaneamente todos os raios do espectro de cores. Pode parecer branco para nós, mas na verdade tem todas as cores ao mesmo tempo. No entanto, todas essas ondas de cor têm comprimentos diferentes. Por exemplo, os raios azuis são mais curtos do que os outros. Eles rebatem nas moléculas de ar melhor do que as ondas vermelhas. Então nos alcançam mais rápido. Por isso, em um dia de céu limpo normal, ele parece azul. Ao mesmo tempo, as ondas de cor vermelha e laranja são muito longas e se movem mais lentamente, então são geralmente deixadas para trás. Mas quando o Sol está se pondo no horizonte ou nascendo, as direções dos raios mudam e essas ondas nos alcançam melhor. Tudo isso significa que, mesmo que o nascer e o pôr do sol nos pareçam vermelho e laranja, na verdade ainda existem ondas azuis e verdes entre elas. Então, devem rebater em algo para nos alcançar mais rápido e se tornar mais fortes do que os raios vermelhos. Você já entendeu meu ponto? É aqui que a água entra no jogo. As nuvens são compostas de gotículas dela. Quando se tornam grandes o suficiente, mas ainda não caem, por exemplo, devido a ventos fortes, afetam o comportamento da luz no céu. Tempestades grandes e fortes consistem principalmente em granizo e água, que reflete os raios azuis e verdes. Essa é exatamente a razão pela qual a água em rios e lagos parece verde-azulada para nós, embora, na realidade, seja transparente. E sim, as algas também importam. Então, há alguns fatores-chave pelos quais o céu pode ficar verde. Primeiro, o sol deve estar no nível do horizonte. Além disso, enquanto as nuvens de tempestade estão se aproximando, não devem cobrir o céu completamente. Ainda é necessário um pouco de espaço para os raios de sol, enquanto os azuis, que mal são perceptíveis, rebatem nas nuvens de tempestade. Eles são repelidos por gotículas de água e granizo. Misturando-se com o pôr do sol vermelho, se transformam em uma luz verde brilhante. E essa luz verde se espalha por todo o céu. É por isso que, na maioria desses casos, quando ele fica verde, as pessoas só podem perceber ao anoitecer. Sim, isso também pode acontecer no meio do dia. Mas como as condições já são bastante específicas, ver algo assim durante esse período é ainda mais raro. Ainda assim, se você vir um céu verde, não precisa entrar em pânico. Não significa necessariamente que uma terrível tempestade esteja se aproximando. As chances são altas, mas ainda assim não é uma regra. Pode ser apenas uma chuva forte ou uma de granizo. Em outras palavras, se você vir um céu verde, é melhor se proteger e esconder seu carro. No entanto, se tiver a sorte de observar um céu deslumbrante do conforto de sua própria casa, é muito emocionante. Visualizar algo assim deve ser uma experiência muito especial. Algumas pessoas disseram que foi a coisa mais incrível que já tinham visto. Comidas boas jamais devem ser desperdiçadas, e os fabricantes de Kit Kat levam isso a sério. Todos os Kit Kats amassados vão parar em uma grande lata azul. Depois, eles passam por um processo de refabricação. Primeiro, o doce é misturado a um licor de cacau. Depois, acrescentam açúcar. E, no fim, o fabricante obtém a pasta que é usada para colar os waffles dentro de cada barra de Kit Kat. Então, o recheio de Kit Kat é feito com Kit Kats amassados. Os talos de ruibarbo podem ser comidos, mas suas folhas são pouco tóxicas por causa do ácido oxálico que elas contêm. Esse fato é um pouco chato, né? Mas e se eu te disser que dá para ouvir o ruibarbo crescendo? É sério! Essa planta cresce tão rápido que quando os brotos se abrem, você escuta um barulho específico.
Tem gente que até diz ouvir barulhos de ruibarbo constantemente durante a temporada de crescimento. Se você acha que os caroços de milho são só amarelos, prepare-se para se surpreender. Existe o milho arco-íris. Não é um presente da natureza, mas uma criação seletiva. Esse tipo de milho se chama Glass Gem Corn, que é, em português, milho de joias de vidro. É que cada caroço parece mesmo ser uma pedrinha preciosa feita de vidro. Cada um tem uma cor. Esse tipo de milho foi selecionado ao longo de muitos anos por Carl Barnes, um agricultor norte-americano descendente de índios Cherokee que vivia em Oklahoma. Quem fez pipoca com esse milho afirma que ela fica colorida também. O molho inglês não foi inventado por acaso. Nos anos 1830, Lord Sandys voltou para a Inglaterra de uma viagem à Índia. Esse país é famoso por suas especiarias, mas Lord se encantou com um molho em especial. Ele foi a uma farmácia onde pediu a 2 químicos, John Lee e William Perrins, para preparar algo parecido. Eles prepararam vários barris e pretendiam vender, mas o cheiro de legumes e peixe era tão intenso que resolveram guardar o molho no porão por algum tempo. Depois, acabaram se esquecendo dos barris com o molho. Obviamente, o molho fermentou. Os químicos só se lembraram do molho 2 anos depois. Esses caras deviam ser aventureiros, pois tiveram coragem de provar o molho. E, surpresa, estava suave. Olha que fritas deliciosas! Pois é, algumas têm manchinhas pretas. Se você é fã de lanches, provavelmente já viu essas manchas pelo menos uma vez. Não é nada ruim e não significa que as batatas não podem ser comidas. São as famosas bolsas de açúcar. O motivo que as faz aparecer é simples. Quando as batatas são armazenadas na geladeira, o amido delas se transforma em açúcar. Aí, quando o cozinheiro as tira da geladeira e frita, a alta temperatura faz o açúcar que está do lado de fora cozinhar antes de a batata estar totalmente cozida. Ou seja, as manchas pretas são pontos extra caramelizados. A única desvantagem disso é que esses açúcares podem ter gosto de queimado. As cenouras têm um truquezinho de açúcar também. Elas ficam muito mais doces no inverno. É que elas desenvolveram um tipo de resposta fisiológica para impedir a formação de cristais de gelo. Essas formações podem estragar a cenoura e aumentar a quantidade de açúcar. Essas formações podem estragar a cenoura e aumentar a quantidade de açúcar ajuda a prevenir isso. O duck sauce, molho de pato em português, não tem nada a ver com patos. Ele tem sabor muito adocicado e o ingrediente principal são sementes de frutas. Ameixas, pêssegos e damascos oferecem as melhores sementes. Para temperar, é necessário acrescentar açúcar, vinagre, gengibre e pimenta chili. Os ingredientes doces e apimentados são misturados e formam um condimento perfeito para bolinhos e muitos outros pratos fritos e salgados. É difícil acreditar, mas os salgadinhos de milho, que a criançada adora, costumavam ser jogados no lixo nos anos de 1930. Um dia, Edward Wilson percebeu que uma mistura de milho saiu de uma das máquinas de uma fábrica que produzia ração para animais, formando fitas. Ele ficou tão encucado com as tais fitas que as levou para casa e temperou tudo. Também percebeu que a mistura de milho endurecia quando era exposta ao ar. O experimento foi um sucesso e mais tarde acabou sendo transformado nesses famosos snacks. O que a pasta de amendoim e um anel de noivado têm em comum? Diamantes. Um cientista alemão aprendeu a transformar pasta de amendoim em diamantes. Ele extraiu o oxigênio do CO2, depois pegou o carbono restante e o colocou sob intensa pressão. No fim das contas, ele obteve diamantes de verdade. Parece fácil, mas não é. Ele pegou pasta de amendoim comum e a pressurizou com máquinas muito potentes. A pressão era 1,3 milhões de vezes maior que a do ar que nos cerca. Depois, ele aqueceu a pasta em temperaturas que podem ser encontradas 800 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Tecnicamente, o cientista simulou a forma como as estruturas cristalinas são formadas no manto inferior da Terra. Então, se você já pegou um pote de pasta de amendoim para transformar em diamantes, pode pegar algumas torradas também. Um sanduíche é o máximo que você conseguirá fazer sem aqueles equipamentos especiais. Aqui vai mais uma perguntinha difícil para todos vocês. O que tem mais proteína? Um bife ou uma porção de brócolis? A resposta é o brócolis. Mas há um pequeno detalhe. Ele contém mais proteína por caloria do que a carne. Então, 100 calorias de brócolis fornecerão mais proteína do que 100 calorias de carne. E o melhor de tudo, o brócolis não tem gorduras trans nem colesterol. Última perguntinha, prometo.
O que é mais energizante? Uma maçã ou uma xícara de café? Sinto muito, fãs do cafezinho, mas as maçãs são tão boas quanto a bebida preferida de vocês. Então, na próxima vez que se sentir sem energia, pegue uma maçã em vez de um expresso duplo. As maçãs são ricas em minerais, vitamina C, carboidratos e fibra. Então, darão tanta energia quanto um café daria. Provavelmente até mais. Ainda não se sabe exatamente como chips de batata foram inventados. Mas há uma lenda dizendo que foi em 1853 por um chefe em um luxuoso restaurante em Saratoga Springs, Nova York. As pessoas amavam batatas fritas lá, mas um cliente não estava satisfeito com a qualidade e reclamou que as batatas eram grossas demais. Aí, George Crumb, o chefe do restaurante, teve que preparar batatas mais finas. O cliente exigente continuou insatisfeito. O chefe ficou furioso com ele, e não era à toa. Era a terceira vez que ele preparava o mesmo prato para o tal cliente. Então, ele fez batatas com a espessura de uma folha de papel. As batatas eram tão finas que era impossível comê-la usando talheres. E, surpreendentemente, o cliente chato a adorou. A receita viralizou e os chips de batatas surgiram em todos os supermercados norte-americanos. A única coisa que mudou foi que antes os chips eram servidos quentes e depois se transformaram em um lanche rápido. Você gosta de salada de frutas? Se algum dia quiser cultivar frutas para fazer essa salada, saiba que não é preciso ter um pé separado de cada coisa. Basta fazer enxertos em uma planta só. Ela pode ter diferentes variedades da mesma fruta ou tipos totalmente diferentes de frutas. É possível cultivar até 6 tipos diferentes de frutas em uma árvore só. A salada Caesar não tem nada a ver com a Roma antiga nem com o Júlio César. Ela é mexicana. Sua história começou em Tijuana, tendo sido inventada por engano pelo chefe e proprietário de restaurante Cesar Cardini. Um dia ele simplesmente quase ficou sem comida no meio de uma grande celebração. A única solução era jogar um monte de ingredientes aleatórios que ele tinha no momento e apresentá-los como salada. O prato diferente fez um sucesso enorme e se popularizou no mundo todo. Hoje há uma coisa sobre esse prato que não é especial. Muitos supermercados oferecem uma versão de salada Caesar usando um molho à base de maionese. Originalmente o molho era amarelo e tinha um monte de ingredientes. Para prepará-lo, é preciso misturar alho picado, anchovas e ovo cru primeiro. Depois, é preciso acrescentar azeite de oliva. A última parte tem suco de limão, molho inglês, mostarda Dijon e sal e pimenta para apurar o sabor. Prontinho! Alho com brotos não faz mal e pode ser comido tranquilamente, ok? O único problema é que o sabor dele fica mais acentuado. Então, é melhor não colocar alho com brotos em saladas, inclusive na receita original do molho Caesar. Mas em pratos que vão no fogo, você nem notará a diferença no sabor. Você sabia que a maioria dos arrombamentos ocorre no meio do dia? O FBI diz que arrombamentos acontecem no meio do dia porque as pessoas estão fora de casa. Não deixe que sua casa seja um alvo fácil para roubos. Aqui estão 10 dicas para proteger sua casa e alguns itens de segurança que você pode precisar ao longo do caminho. O número 1 na nossa lista são fechaduras portáteis para portas. Elas não são projetadas apenas para casas comuns. Digamos que você fique em uma casa alugada, onde outros hóspedes também entram e saem. Você pode levar uma dessas fechaduras portáteis consigo. Muitos quartos têm mecanismos de fechadura secundária além da normal, como correntes de segurança presas à porta, mas você não deve confiar sempre nelas. Estes mecanismos são mantidos apenas por parafusos. Isso significa que são fáceis de deslocar. Existem muitos modelos de fechaduras portáteis, então o que você deve procurar? A facilidade de uso é a chave para instalação e remoção em caso de emergência. A maioria das portas que abrem para dentro são adequadas para estes itens. A da Lock é um bom exemplo. Você pode encontrá-lo na Amazon. É um tanto barato, tem um design versátil e, o mais importante, vem em uma só peça. Leva segundos para melhorar sua segurança. Você insere as garras na contratesta da fechadura e então fecha a porta. Ela será mantida em posição com um puxador. Pronto! Os assaltantes não ficam relaxando em sua casa ou se preocupam em roubar coisas pesadas como TV. Eles querem entrar e sair em menos de 10 minutos. O que você deve fazer é tomar algumas precauções para atrasá-los. O vidro laminado é ótimo para isso. É um bom investimento a se considerar. Janelas normais, que são feitas com vidro temperado, podem quebrar facilmente, mas janelas laminadas são como escudos. Elas podem rachar, mas não se quebram.
Em vez de fazer ruídos altos e chamar a atenção, o assaltante provavelmente irá embora. A estrutura do vidro laminado é diferente da normal. Ela mantém a peça intacta mesmo após um forte impacto. As janelas de vidro laminado são 100 vezes mais rígidas e 5 vezes mais duráveis que as normais. O que torna esse tipo de vidro tão especial? Em primeiro lugar, é feito com camadas. Há 2 camadas de vidro e é um material de vinil no meio que ajuda a manter as 2 camadas intactas. Como bônus, as laminadas têm uma característica de insonorização. 2 coelhos com uma cajadada só. A camada intermediária absorve parte do ruído externo. Afinal de contas, é vidro. Não vamos ver a camada de vinil? Essa pode ser a pergunta que veio à sua cabeça. Não, o vidro laminado é transparente, assim como outros tipos. Aproveite a vista cristalina enquanto permanece em segurança. Eu diria, mas infelizmente é caro obter esses vidros anti-ladrões especificamente manufaturados. Você pode chamar profissionais para instalar uma película laminada em suas janelas padrão, ou até mesmo comprar uma película de segurança. Elas funcionam de acordo com o mesmo princípio, mas obviamente essas alternativas não podem ser tão fortes quanto o próprio vidro laminado. As próximas dicas vêm de um ex-ladrão, Michael Fraser. Agora ele está dando alguns conselhos sobre como se proteger contra roubos. Sua primeira dica é bastante interessante. Não coloque um adesivo de cuidado com o cão se você tiver um cão. Se um cão pode passear pela casa sem acionar o alarme, um humano também pode. Esse é o modo de pensar dos ladrões. Além disso, muitos cães ficam amigáveis em pouco tempo, a menos que sejam especificamente treinados para pegar estranhos. Caso contrário, eles podem ser facilmente colocados em uma sala e, bem, você sabe o resto. Adeus, itens preciosos. Anunciar sua casa para venda online é um procedimento padrão para atrair compradores potenciais, mas também ladrões. Com suas fotos inocentes, os assaltantes podem ver plantas baixas com visitas virtuais. Eles podem identificar facilmente as rotas de entrada e de fuga. Soa como um plano perfeito para roubar uma casa. O número 5 é a compra de um sistema de segurança doméstico. Ele ajuda a evitar roubos e o notifica se isso acontecer. De acordo com os dados, casas sem um sistema de segurança são quase 3 vezes mais vulneráveis a invasões. Há muitos para se escolher. Alguns são caros, mas felizmente também há opções acessíveis. Você não precisa nem mesmo chamar profissionais. Este sistema de segurança faça você mesmo da Amazon é um exemplo de um dispositivo bom e barato com características úteis. Esse tipo de dispositivo é projetado para ser fácil de instalar. Você será orientado através de um aplicativo para o software e para o próprio produto. Bônus: você não terá que lidar com parafusos, ferramentas ou mesmo furar paredes. Eles têm serviço de emergência rápido que pode notificar as autoridades se você assim quiser. Como é fácil de instalar, é perfeito também para residentes de curto prazo. Lembra que mencionei que se um cão pode andar dentro de casa, um ladrão também pode? Bem, a tecnologia não é a favor dos ladrões. Esse tipo de dispositivo pode agora detectar intrusos e ser amigo de seu animal de estimação. Os sensores podem ser colocados na janela, portas e cantos, mas ainda assim podem ser ajustados para evitar alarmes falsos causados por pets. Outro dispositivo para acrescentar uma camada de proteção a você, especialmente em residências compartilhadas como dormitórios, é um alarme de porta. Esse dispositivo é muito compacto, portanto é fácil colocá-lo na bagagem e levá-lo nas férias dos seus sonhos. Você pode usá-lo no dia a dia. Um alarme de porta pode ser usado em qualquer porta, desde que colocado no lado interno. Ele funciona como uma cunha de porta, mas a mantém fechada. Como funciona? Quando o alarme for acionado, manterá o intruso do lado de fora e ativará um alarme barulhento capaz de acordar o proprietário da casa ou os vizinhos. Esse também pode ser facilmente encontrado na Amazon. O ex-ladrão Michael também recomenda pensar como um ladrão. Pergunte-se: como eu entraria? É um ótimo exercício inicial para descobrir pontos vulneráveis. Caminhe por sua casa. Existe uma janela que possa ser facilmente aberta? Ah, espere, aquilo ali sobre a mesa é o seu laptop que pode ser visto da rua? Por falar em rua, se você comprar um novo dispositivo eletrônico como uma TV ou um computador, não deixe as caixas de papelão vazias à mostra perto do container de lixo. Isso parece um convite para os ladrões. Eles saberão que você tem um aparelho eletrônico caro dentro de casa. Ao invés disso, desmonte as caixas de papelão e separe-as para reciclagem. Infelizmente, as janelas do primeiro andar são pontos de entrada em 23% dos arrombamentos de casas. Para evitar isso, você pode adquirir um kit de alarme sem fio. Quando se trata da porta frontal, a instalação de uma fechadura de chave dupla pode ser uma solução. Da mesma forma, uma iluminação com sensor de movimento também ajuda.
Você tem pontos cegos ao redor de sua casa? Escolha uma câmera de segurança com visão noturna. Se quiser ver o que está acontecendo dentro de sua casa em vez de fora, você pode obter um desses dispositivos de segurança legais. Orbi Robotic Mobile Sphere é como uma bola, mas tem uma câmera inserida nela. Ela não tem uma visão limitada. Imagine que você está no escritório e quer brincar com seu cachorro. Seu melhor amigo de 4 patas pode perseguir a bola em casa enquanto você controla o dispositivo de longe. Ah, é mesmo, estávamos aqui para salvar sua casa de ladrões, então vou deixar brinquedos divertidos para pets para outro vídeo. Aqui está uma verdade chocante sobre cercas. A maioria das pessoas acredita que as cercas são como guardiões que protegem seus bens. Desculpe desiludi-lo, mas mesmo as altas e sólidas não são tão seguras quanto você acredita. A regra número 1 de um ladrão é não ser pego. E se eles invadirem uma casa com cercas à noite, eles estariam perfeitamente cobertos. Seus vizinhos não podem ver quem está lá, a menos que tenham visão de raios-x. As cercas devem ser difíceis de serem escaladas. Um dos objetivos de ter uma cerca é a privacidade, mas só estou dizendo que cercas de metal, arame e estacas tornam mais difícil a entrada de intrusos. Então, deciframos o código do ladrão. Implementar as dicas da nossa lista pode ajudá-lo a desencorajar e prevenir arrombamentos e mantê-lo seguro. Você já teve incidentes desagradáveis assim? Se sim, tem alguma outra dica para compartilhar com nossa incrível comunidade? Luzes do terremoto é um dos fenômenos naturais mais misteriosos. Elas podem aparecer antes, durante ou depois de um terremoto. São geralmente brancas ou azuis e duram pouco tempo, mas às vezes podem durar até 10 minutos. É difícil estudá-las porque podem acontecer a diferentes distâncias do epicentro de um terremoto. Sabemos que elas só acontecem durante terremotos fortes que têm uma classificação de 5 ou mais na escala Richter. Os cientistas acreditam que elas podem ser causadas pela liberação de oxigênio ionizado, que ocorre quando certas rochas se rompem. Este próximo fenômeno estranho não é espontâneo, mas isso não o torna menos impressionante. Você precisará ir até La Macarena, na Colômbia, para vê-lo. É chamado de arco-íris líquido, ou o Rio das 5 Cores. Aqui você pode ver o rio mudar de cor, de vermelho para amarelo, verde e roxo, dependendo das condições de luz e água. Esta vista incrível é causada por uma planta aquática muito talentosa. Ela se prende às rochas do rio e dá à água uma cor avermelhada. A água também é muito clara, com pouquíssimas partículas flutuando nela, fazendo com que os pigmentos vermelhos se apresentem ainda mais claros. Se alguma vez você chegar a este destino surpreendente, também encontrará uma bela fauna relaxando ao redor do lago. Araras vermelhas podem ser vistas neste local, assim como bugios. A cada outono e primavera, um magnífico fenômeno natural ocorre na região do Mar de Wadden, no norte da Europa. Aproximadamente 1,5 milhão de estorninhos se reúnem no mesmo local para descansar na grama alta durante a noite. Entretanto, antes de a noite se instalar, os estorninhos podem se ver rodeados de aves de rapina famintas. Isso cria uma dança hipnotizante, pois os estorninhos formam padrões intrincados para fugir das aves de rapina. Este espetáculo é referido como o Sol Negro e envolve milhares a milhões de aves voando em formação. A razão de seu voo sincronizado é que ele torna mais desafiador para os predadores individuar e capturar algum estorninho. Sons vulcânicos, também chamados de acústica vulcânica, podem acontecer antes de uma erupção. Eles vêm do magma sendo pressurizado em rachaduras e tubos, de explosões de bolhas e sistemas de água quente perto da superfície do vulcão. Conforme o magma sobe, o gás se acumula e racha a superfície. O magma rico em gás cria um som parecido com o de um órgão de tubos, conhecido como um tremor harmônico. O som muda com o tempo, parecendo um concerto natural. Um tremor harmônico é um sinal de que uma erupção está chegando, então é melhor procurar abrigo se você ouvir algo incomum perto de uma área com vulcões. Um dos fenômenos mais surreais a serem vivenciados na Terra ocorre perto de dunas de areia. Se você já esteve no topo de uma duna de areia, talvez tenha tido a sorte de ouvir uma coisa super estranha: areia cantando. A verdade é que os cientistas ainda não entenderam completamente por que este fenômeno ocorre. Uma teoria afirma que a areia pode produzir este som enquanto desliza pelas dunas, por causa do atrito entre seus grãos. Mas como podemos reconhecer se o que estamos ouvindo é areia cantando? Bem, é semelhante ao som de um avião que voa ao longe. Um dos poucos lugares na Terra onde a areia faz um ruído tão alto que pode realmente ser ouvido pelos turistas é no deserto do Namibe, na África, ou em Barking Sands, no Havaí. Para ver uma rara cachoeira dourada, você terá que dirigir até o Parque Nacional de Yosemite, mais precisamente até a Catarata Horsetail.
Você precisará planejar sua viagem com antecedência para ter certeza de chegar lá no inverno ou no início da primavera. É o único período do ano em que este belo fenômeno pode ser avistado. Vamos ser claros, não é ouro de verdade caindo pela montanha. Na verdade, é uma ilusão de ótica que, ao anoitecer, a luz do sol atinge a cachoeira de uma maneira tão única que faz com que pareça um rio de lava ou ouro. Em um parque nacional californiano chamado Vale da Morte, há rochas que parecem se mover por conta própria e deixar trilhas para trás. Os cientistas pensavam que a ave papaléguas poderia ser responsável por esses movimentos, mas esta criatura é muito pequena para arrastar pedras por aí. Eles também pensaram que poderia ser o vento, mas as rochas também são pesadas demais para serem levadas assim. Os cientistas estudam as rochas há anos, mas até 2014 não tinham visto realmente as rochas se moverem. Eles apenas as tinham visto em diferentes posições em momentos distintos. Com a ajuda da fotografia em time-lapse, se descobriu que o movimento era causado por uma combinação de chuvas, rápidas mudanças de temperatura e um pouco de vento. Quando chove, a água às vezes congela e as rochas ficam presas no gelo. Conforme a temperatura sobe, o gelo começa a derreter e a se mover lentamente, arrastando as rochas consigo. Os rastros deixados para trás se solidificam sob o calor do sol. A camada de gelo que move as rochas é muito fina e evapora rapidamente, razão pela qual foi difícil para os cientistas entender este fenômeno. Você já ouviu falar de uma tempestade suja? Aperte o cinto, pois estou prestes a levá-lo em um passeio selvagem pelo mundo dos relâmpagos vulcânicos. Não é uma nova técnica de dança, embora isso poderia ser bastante impressionante. É apenas uma maneira engraçada de dizer relâmpagos e trovões durante uma erupção vulcânica. Quando uma trovoada regular acontece, partículas positivas e negativas colidem e criam uma grande faísca de relâmpago. E o estrondo que ouvimos? Isso é apenas um trovão. Mas quando um vulcão começa a se manifestar, algumas partículas de cinza se eletrificam e começam a colidir umas com as outras. Isso provoca descargas elétricas, fazendo parecer que há relâmpagos vindo diretamente do vulcão. Parece algo saído de um filme de ficção científica, com todas as cinzas, fumaça e gás voando ao redor. É por isso que às vezes também é chamado de tempestade suja. Você acabou de ver um raio gigante de luz disparando em direção ao céu? Esse fenômeno é chamado de pilar de luz. E não se preocupe, não é um truque de magia, apenas um monte de cristais de gelo nos pregando peças. Quando está frio lá fora, cristais de gelo suspensos perto do solo refletem a luz e criam essas colunas de luz que parecem estar vindo do espaço. Mas na verdade é apenas um monte de pequenos cristais mostrando suas habilidades de reflexão. E se você acha que esses pilares de luz naturais são legais, espere até ver os artificiais. Eles podem ser ainda mais altos, porque o feixe das luzes de rua não é o mesmo. Os cristais de gelo ainda podem refletir a luz, mesmo que estejam um pouco inclinados. Imagine só, toda essa luz está vindo das luzes da rua a poucos metros de distância. Portanto, da próxima vez que você vir um pilar de luz, não corra para se esconder, apenas aprecie o espetáculo. Se você se deparar com estas formas peculiares que parecem bolhas no céu, considere-se sortudo. Essas preciosidades são chamadas de nuvens mamatos, e não são nuvens corriqueiras. A maioria das nuvens é formada quando o ar sobe, fazendo com que pareçam grandes bolas de algodão. Mas as nuvens mamatos são formadas quando o ar desce, fazendo com que pareçam de cabeça para baixo. O ar acima e abaixo dessas nuvens cria um pouco de turbulência, e antes que você perceba, partículas de nuvens formam bolhas perfeitamente redondas. Só não fique olhando para elas por muito tempo, elas frequentemente sinalizam que uma tempestade está a caminho. O que temos aqui? Parece que o Sol está usando um chapéu de festa colorido feito de arco-íris no topo das montanhas Ruhr, na Alemanha. A propósito, este fenômeno é chamado de halo solar. Estas árvores cobertas de neve também parecem estar se juntando à diversão, tudo graças aos cristais de gelo em nuvens altas. Eles adoram se curvar e refletir a luz, fazendo parecer que o Sol está dando uma festa com dança halo lava-lâmpada. E sim, isso pode significar que o mau tempo está ao dobrar da esquina, mas não deixe que isso estrague sua diversão. Você ainda pode ficar por aqui um pouco e tirar algumas fotos ótimas. Esta árvore espinhosa sabe atirar, então é melhor você ficar longe dela. É chamada de assaco e você pode encontrá-la na Amazônia. Inicialmente, suas sementes crescem na forma de uma pequena abóbora. Com o passar do tempo, endurecem e amadurecem. Mas aí vem a parte divertida. Assim que atingem o pico de maturidade, as sementes estouram e disparam a uma velocidade de 240 km por hora, podendo atingir distâncias de cerca de 18 metros. É isso que torna tão arriscado estar por perto durante as explosões.
Sem mencionar que as sementes também são venenosas. Ei, é 2 em 1. Claro, algumas árvores não crescem completamente na vertical, mas uma completamente dobrada, com seus galhos até tocando o chão, é algo surreal. A El Árbol de la Sabina é assim e cresce na Espanha. Sua forma depende do vento, à medida que se dobra em sua direção. Como resultado, não só muitas vezes tem uma forma estranha, mas também pode mudar de posição completamente durante diferentes épocas do ano. Essa árvore flexível pode atingir mais de 8 metros de altura e tende a crescer nos locais mais improváveis, como em rochas. Que tal uma árvore tão antiga quanto os dinossauros? Descoberta em 1994, a espécie de pinheiro de Wollemi pode ser vista nas Montanhas Azuis de Sydney, na Austrália, e remonta a mais de 200 milhões de anos atrás, então é fácil acreditar que os dinossauros possam ter passado por ela. Como é uma espécie ameaçada de extinção e restam apenas 100 exemplares na natureza, os cientistas não têm vontade de revelar sua localização. Eles querem garantir sua preservação. Além disso, é importante para a ciência, pois seu estudo pode nos ajudar a descobrir novas informações sobre o passado da Terra. A casca de uma árvore pode nos ensinar muitas coisas, como diferentes períodos de temperatura ou exposição a vários produtos químicos. A árvore da vida recebe seu nome porque é capaz de suportar condições difíceis e ainda prosperar. Localizada nos arredores do deserto do Bahrein, a Prosopis cinerária tem um sistema de raízes muito profundo, o que a permite sobreviver no calor escaldante. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir como consegue obter água suficiente. Ela é tão especial que reúne mais de 50 mil turistas a cada ano. La Índia Dormida, no Panamá, é uma área montanhosa com o formato de corpo de uma menina adormecida. Faz parte de uma região maior e misteriosa chamada El Valle de Antón, perto de um dos maiores vulcões adormecidos e habitados do mundo. E tem algumas árvores bem estranhas também, elas são quadradas. Mesmo os anéis delas, o que significa que o interior de seus troncos tem a mesma forma, com bordas afiadas, às vezes até mesmo com um ângulo perfeito de 90 graus. Os pesquisadores tentaram descobrir por que elas crescem nessa forma especial. Eles até tentaram tirar mudas de algumas e plantá-las em outro lugar para ver se mantém a forma. Não foi o caso, então está claro que a forma estranha tem algo a ver com o local. Algumas pessoas acreditam que um fazendeiro local pode ter originalmente plantado as árvores em caixas, forçando-as a crescer assim para reduzir o desperdício de madeira, já que as redondas muitas vezes acabam sendo cortadas em pedaços com ângulos retos. Uma das maiores e mais antigas árvores do mundo é encontrada no Parque Nacional da Sequoia, nos Estados Unidos. Chama-se General Sherman e tem 84 metros de altura. É quase tão grande quanto a Estátua da Liberdade. Sua circunferência é igualmente impressionante, pois perto do solo é de cerca de 31 metros. Quanto à sua idade, só podemos estimar que seja entre 2.300 e 2.700 anos. Tá aí alguém longevo. Existem muitas belas espécies de árvores por aí, mas nenhuma tão marcante quanto o eucalipto arco-íris, encontrado nas Filipinas. Quase parece pintado à mão por causa de suas camadas multicoloridas de casca. Ele também pinta suas camadas irregularmente, o que significa que mostra muitas cores ao mesmo tempo, do verde ao azul, depois do roxo ao laranja e finalmente chegando ao marrom. Não é usado para fins de decoração, mas sim para a fabricação de papel. Uma árvore localizada na Namíbia também é estranha em sua forma e bastante perigosa, a árvore garrafa. Ok, em termos de forma, é bastante autoexplicativo, com um tronco redondo que se estreita em direção ao topo. Mas a seiva leitosa colhida dela é extremamente venenosa. Diz a lenda que os caçadores locais costumavam mergulhar suas flechas nela para aumentar a eficiência. Ela fica muito bonita durante a temporada de floração, com flores que crescem em rosa e branco com um centro vermelho. Ver uma árvore torta de vez em quando não é tão especial, mas uma floresta inteira delas... Para isso, você teria que viajar para a cidade polonesa de Gryfino. Perto dela, existe uma floresta feita de 400 árvores com formas estranhas. Elas foram curvadas com intervenção mecânica. Não cresceram assim, mas seu propósito continua sendo um mistério até hoje. Algumas pessoas disseram que é porque a madeira era destinada a móveis ou até mesmo à construção de barcos, mas de qualquer forma, a floresta acabou sendo abandonada. Uma árvore da seda tomou conta dos antigos templos Tapron do Camboja, criando uma vista espetacular. Os enormes galhos ficaram livres para crescer sobre as estruturas por centenas de anos, desde o século XII. Os templos foram restaurados e são acessíveis aos turistas. Já a sangue de dragão cresce nas Ilhas Canárias do noroeste da África.
Os habitantes locais costumavam dizer que quando um dragão morre, ele se transforma em uma árvore. Com impressionantes 15 metros de altura, ela ganhou esse nome devido à sua seiva vermelha, que pode ser colhida da casca. A substância vermelha é até hoje usada para corantes e na medicina. Um dos maiores, mais antigos e mais impressionantes espécimes do mundo é o baobá de Sunland, na África do Sul. Tem 22 metros de altura e uma circunferência de 47 metros. O que o torna ainda mais espetacular é o fato de ser naturalmente oco por dentro. Então, um pequeno lounge foi criado dentro dele em 1933. Inicialmente, tinha espaço para até 20 pessoas, mas agora pode hospedar até 60, sem mencionar que tem mais de 6.000 anos. A bétula branca se espalhou pela Escandinávia e pelo nordeste da Europa e encontrou uma maneira de refletir a luz. Sua casca ficou de cor mais clara e durante a estação mais fria, quando seus galhos também congelam, a visão é uma espécie de um país das maravilhas naturais do inverno. Também desenvolveu uma parceria com um fungo que se conecta às suas raízes e se estende sobre a floresta, acumulando nutrientes aos quais as árvores não têm acesso. Para esses serviços, elas fornecem açúcares para os fungos. O companheiro da bétula é perigoso e não deve ser consumido pelas pessoas. É fácil de reconhecer, com a clássica cabeça de cogumelo vermelha com topos brancos. Um festival natural que não se pode perder é a temporada de flores de cerejeira do Japão. A flor rosa branca está profundamente enraizada na cultura japonesa, andando lado a lado com um ditado local chamado Mono no Aware. Será que eu acertei a pronúncia? Que se traduz mais ou menos para o fato de que tudo é temporário, independentemente de quão perfeito ou bonito seja. Se você visitar o Japão, verá rapidamente que o símbolo da flor de cerejeira está em toda parte, desde logotipos da empresa até roupas ou utensílios domésticos. O Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, já teve uma incrível estrutura de árvores que foi transformada em um túnel. Era uma sequoia vermelha, com 69 metros de altura, que foi apelidada de Wawona, a palavra nativa americana para o piado de uma coruja. Ela caiu em 1969 por causa da neve pesada, mas sobreviveu como um ecossistema para animais, plantas e insetos. Agora é chamada de a Árvore do Túnel Caído. Uma espécie conhecida como Flusuf Belisrif, bom, você pode ler, é a planta mais rara da Terra. O livro Guinness dos Recordes registrou uma única árvore desse tipo na costa da Nova Zelândia. Nem sempre foi tão solitária, mas os humanos levaram cabras para a ilha que beliscaram todos os outros membros de sua família. Felizmente, os cientistas estão procurando maneiras de plantar novos espécimes. Bem, é uma bela tarde de domingo e você está fazendo compras no supermercado quando se depara com uma embalagem estufada no corredor de produtos frescos. Ao verificar as informações do produto, ele parece estar dentro do prazo de validade. Então você pode se perguntar, por que esse formato estranho? A resposta nem sempre é simples. Para alguns tipos de produtos frescos, como carne, peixe ou frutos do mar, às vezes até as saladas e queijos, os cientistas criaram algo chamado EAM, que quer dizer embalagem de atmosfera modificada. Para garantir que esses tipos de produtos com prazo de validade relativamente curto permaneçam frescos pelo maior tempo possível, uma combinação de gases é introduzida na embalagem. Isso acontece antes mesmo de o produto chegar ao supermercado local. Um professor francês da Escola de Farmácia de Montpellier descobriu esse método depois de perceber que as frutas tendem a permanecer frescas por mais tempo em condições de armazenamento com pouco oxigênio. Os tipos de gases nas embalagens EAM podem variar de produto para produto, mas a ideia principal é substituir ou reduzir o conteúdo de oxigênio. Geralmente, ele é substituído por nitrogênio ou dióxido de carbono. Mas entenda que só porque um pacote de salada estufado está dentro do prazo de validade, não significa que esteja seguro para comer. Os gases dentro da embalagem podem muito bem estar lá para sua finalidade, mas esse pode ser um sinal de que o produto está estragado. É por isso que a melhor coisa ao fazer quando for às compras é verificar se o produto não está vencido. Se ainda estiver dentro do prazo, verifique se há odores incomuns ou danos na embalagem. Se algo parecer errado, é melhor não arriscar. Você pode entrar em contato com qualquer um dos funcionários do estabelecimento se tiver alguma dúvida ou preocupação. A maioria dos supermercados hoje em dia tem uma disposição que permite uma ordem lógica das compras, como comprar itens não perecíveis primeiro e depois adicionar produtos refrigerados ou congelados. Frutas e legumes devem vir por último, pois você não quer colocá-los na parte inferior do carrinho. Ninguém gosta de tomates esmagados. Já que estou falando de frutas e vegetais, tente comprá-los no início da manhã, se possível.
Vegetais que ficaram na prateleira o dia todo podem perder um pouco da sua forma e textura, enquanto outros podem ficar um pouco murchos. Dica rápida sobre gestão de desperdícios: nunca compre mais produtos do que pretende usar na semana. A maioria das frutas e vegetais não dura tanto, então é melhor não ceder aos desejos. Fazer compras com o estômago cheio também pode ajudar, tanto quanto ir às compras com uma lista pronta de coisas que você precisa comprar. Inspecionar minuciosamente a embalagem de cada produto pode economizar um pouco de trabalho mais tarde também. Os produtos refrigerados precisam estar frios ao toque, enquanto os congelados precisam estar sólidos e sem sinais de vazamento. Ao chegar em casa, providencie a refrigeração de todos os itens necessários o mais rápido possível. Geralmente, eles não devem ficar fora da geladeira por mais de 2 horas. Caso contrário, sua qualidade não permanecerá a mesma. Comprar ervas em vasos no supermercado pode não ser a primeira coisa na sua lista, mas certamente é algo a se considerar. Elas não apenas estão disponíveis por um valor menor, como também são fáceis de cultivar e cuidar. Imagine um belo jardim de ervas bem ali na sua varanda ou mesmo na cozinha. Isso não seria legal? Assim, você sempre terá manjericão fresco para servir em um prato de massa de dar água na boca. Como você ainda está no supermercado, pegue alguns filtros de café. Você pode não ter uma máquina que utilize filtros em casa, mas eles podem ser úteis para muito mais coisas. Podem ser usados para filtrar líquidos, empilhar porcelanas delicadas com segurança em seus armários, ou até mesmo polir vidraças, ou aliás, até sapatos. Se suas frutas e legumes favoritos estiverem em oferta, mas comprar grandes quantidades significaria que eles seriam desperdiçados, considere congelá-los. Você pode estocar itens para fazer smoothies, especialmente para a estação mais fria, quando há opções limitadas de frutas frescas. E não pegue apenas a primeira coisa na prateleira, especialmente se for provável que ela estrague rapidamente. Os supermercados reabastecem seus produtos seguindo uma disposição de primeiro a entrar, primeiro a sair. Assim, os itens na parte de trás da prateleira sempre serão um pouco mais frescos. O mesmo vale se você prefere os chás ao café. Mude para a compra de folhas soltas e você não apenas reduzirá os custos, mas também poderá fazer suas próprias misturas caseiras para chás. Eles terão um sabor mais forte do que o vendido em saquinhos. Quanto aos outros itens para casa, faça um estoque de itens como lâmpadas, toalhas de papel ou pilhas. Você provavelmente sempre precisará de pelo menos um desses itens, por isso é melhor comprá-los em quantidades maiores quando estiverem em promoção. Eles nunca serão desperdiçados, e vamos ser sinceros, é sempre irritante quando você fica sem pilhas em casa e o controle remoto da TV para de funcionar. Tente reduzir o número de vezes que você vai ao supermercado para comprar apenas um item. É ineficiente e muito provavelmente você acabará comprando coisas de que não precisa. Essa lista de compras começa a fazer muito mais sentido agora, não é? Outra lista que vale a pena fazer é aquela que contém o que você tem na geladeira. Tente fazer essa lista pelo menos 2 vezes por semana. O planejamento de refeições com pelo menos 1 semana de antecedência também ajudará a reduzir a compra por impulso. Se você já sabe o que vai querer para o jantar na quarta-feira, por que adicionar mais alguma coisa ao carrinho se for desnecessária? Ao mesmo tempo, use a criatividade com suas sobras. Não é preciso desperdiçá-las se você pode misturar e combinar ou adicionar algumas ervas ou sabores para temperá-las. Guarde as sobras em recipientes transparentes para ter melhor visibilidade e não tenha medo de definir um dia das sobras durante a semana. Também é bom vê-las como ingredientes em vez de restos. Use o que sobrou de massa ou legumes cozidos no vapor para uma fritada ou uma omelete. Misture legumes cozidos com alguns tomates para fazer um molho de macarrão. Prepare alguns wraps para o almoço do dia seguinte com qualquer coisa, desde sobras de arroz cozido até carne e legumes. Ou, se você está realmente procurando o método mais fácil de salvar as sobras, sempre pode transformá-las em sopa. O acompanhamento de legumes da noite passada pode se transformar em um almoço saudável se você simplesmente adicionar uma porção de caldo e misturar tudo. Mesmo um pão de 2 dias pode ser recuperado se você o cortar na diagonal, polvilhar as fatias com ervas e azeite e colocá-las no forno por alguns minutos. Você terá então croutons caseiros perfeitos para a sopa que sugerimos antes. Um pouco de conhecimento sobre os rótulos também nunca faz mal a ninguém. Fique atento a ingredientes que você nunca ouviu falar ou aqueles que você não consegue pronunciar. Um produto que geralmente tem mais de 5 ingredientes listados na embalagem deve ser evitado. Até mesmo a maneira como você carrega suas compras no supermercado pode afetar como e o que você compra. Se você prefere cestos do que carrinhos, está mais propenso a compras por impulso. É o que afirma um estudo publicado pelo Journal of Marketing Research. Isso acontece devido ao esforço que você faz para carregar as compras. Pegar um carrinho provavelmente te deixará confortável o suficiente para procurar bem pelos produtos e ler os rótulos cuidadosamente.
Quando sua lista de compras não for muito grande, escolha os caixas de autoatendimento se disponíveis. Estudos mostraram que as compras por impulso são reduzidas em até 32% se você registrar seus próprios itens ao sair. Isso acontece pois as filas dos caixas normais são especialmente projetadas para evitar que você deixe de lado quaisquer itens dos quais possa ter desistido. Não há literalmente um lugar onde você possa colocar os produtos que não quer mais, além do carrinho do supermercado. E se houver mais alguém esperando na fila atrás de você, boa sorte para sair dessa. A disposição dos alimentos nas prateleiras também pode representar uma ameaça ao seu orçamento e aos seus hábitos. Como as pessoas estão mais inclinadas a comprar os itens que vêm primeiro, os produtos mais caros são colocados na altura dos olhos, e as opções econômicas são colocadas nas prateleiras superiores e inferiores. Tire um tempo e analise seus corredores de interesse. Você ficará surpreso ao ver que a maioria dos itens colocados nas prateleiras mais altas ou mais baixas geralmente não são apenas mais baratos, mas também com menos aditivos ou aromatizantes artificiais. Ei, tenha cuidado, é perigoso ali. Olá, ilustre convidado! Seja bem-vindo ao Aquário Incrível! Aqui você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora, e assim evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe-pedra, mas um de seus nomes mais sofisticados é Synantheia verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real, devido à sua coloração cinza e aparência manchada, especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção, porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes, já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes-pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados e injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas, também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes-pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe-pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe-pedra cru também é servido como sashimi. Esta criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Diga olá ao polvo de anel azul. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes-pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões, ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas. Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até finalmente paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não é um buquê de flores, então não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo-Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros.
A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondidos sob essas flores há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies, há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno. O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de framboesa derretido, certo? Pode crer, mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda. Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas Ilhas Britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seu sino seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865 na costa de Massachusetts. Foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros. Para te ajudar a imaginar, isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos, pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia, é melhor não tocá-la, pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água-viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão, de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler. O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, e elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em 2 categorias, verdadeiras cobras e laticaudas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaudas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mais um fato legal sobre as cobras marinhas: elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a laticauda colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos. Lembra do peixe-pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar. Olha só, você está se preparando para a sua aventura na Terra do Gelo e do Fogo. Mas antes de mudar seu telefone para o modo explorador de vulcões, preste atenção. Faça as malas corretamente para tirar o máximo proveito de sua viagem. Nunca subestime o clima islandês. Não importa se você vai para lá em maio ou janeiro. Pode esperar todas as estações do ano em uma viagem, ou até mesmo em um dia. Se estiver indo no verão, faça as malas com camadas mais leves e quentes e algumas boas botas para caminhadas. Com certeza você vai precisar de uma camada externa à prova de água e vento. Não seja tímido ao trazer um casaco de inverno. É sempre melhor tirá-lo do que não tê-lo e ficar congelado. Mais uma coisa que você precisa saber sobre o verão islandês é que entre 15 e 30 de junho
É possível experimentar algo conhecido como o sol da meia-noite. O sol não se põe até depois da meia-noite. E mesmo assim, mal vai abaixo do horizonte. Então parece mais o crepúsculo da noite. A menos que sua acomodação tenha cortinas escuras e grossas, você poderá ter dificuldade para dormir com essa claridade toda lá fora. É por isso que é uma ótima ideia levar uma máscara para dormir. Durante o dia, você definitivamente precisará de óculos escuros e protetor solar. Ou vá em dezembro, quando o dia dura só 4 horas e 7 minutos. As temperaturas de inverno não são tão terríveis quanto se pensa, mas a neve e os ventos, vindos de todas as direções, pioram as coisas. Portanto, concentre-se em permanecer quente e seco. Use uma jaqueta, outra camada quente ou duas, calça térmica, calça impermeável e reflexiva para ficar perceptível na neve, um bom gorro quente e, olha, botas robustas vão literalmente te levar longe. Solas antiderrapantes ajudarão você a permanecer estável em terrenos congelados. A primavera e o outono são bastante curtos e o tempo também é super imprevisível. Portanto, o mesmo conjunto de itens que você empacotaria para o inverno será suficiente nessas outras estações. Mesmo que você vá para a Islândia com o tempo mais frio, definitivamente leve um traje de banho. O mar da Islândia não é o mais quente do mundo, mas você precisará de um traje de banho para piscinas ao ar livre e nascentes quentes. O país está cheio delas. Todas as piscinas são aquecidas com energia geotérmica, por isso estão sempre quentes. A população local e os turistas nadam em todas as condições climáticas. Sim, mesmo na neve. A Lagoa Azul é o mais famoso spa geotérmico. Ela utiliza água do mar proveniente de cerca de 1.981 metros de profundidade e vem com minerais de terra úteis. Uma vez aquecida por uma planta geotérmica próxima, uma mistura de água doce e oceânica é derramada em uma piscina de lava a uma temperatura de cerca de 39 graus Celsius. A cor turquesa, digna de cartão postal, vem da sílica, que reflete a luz solar. Definitivamente, leve uma garrafa de água reutilizável para a viagem. Você pode reabastecê-la com água da torneira, pois ela é perfeitamente segura e saudável. O país está cheio de fontes e geleiras puras, e essa água de alta qualidade vai para cada torneira. Ela não contém produtos químicos, portanto, é oficialmente um dos tipos de água mais cristalina do mundo. Tudo o que você precisa fazer é esperar um pouco quando mudar de água quente para fria. A água quente também chega às casas islandesas diretamente da nascente e é aquecida por fontes geotérmicas. O enxofre nela contido faz com que ela cheire a ovos podres. Apesar de ser uma porcaria, é totalmente inofensiva. A água engarrafada tem um preço exagerado e vem literalmente da mesma torneira. Os islandeses não terão problemas em falar e entender inglês. Mas se você quiser se sentir em casa, use fones de ouvido de tradução. O islandês é bastante difícil de entender e pode parecer incomum. Esse idioma tem menos de 1 milhão de falantes nativos, mas eles têm muito orgulho de sua língua, que continua crescendo. Em vez de pegar palavras emprestadas de outros idiomas para novos conceitos, eles criam novas palavras ou redirecionam algumas antigas. A palavra computador, em islandês, por exemplo, traduz-se literalmente como o oráculo dos números. Existem mais de 130 maneiras de dizer vento, e 112 delas estão escritas em uma passarela de madeira, do vento mais calmo ao mais forte, caso você queira aprendê-las. Caso, por algum motivo, você esteja planejando levar um cavalo para a Islândia, vá com calma. O cavalo islandês é um dos mais antigos e de raça pura do mundo, com uma história que remonta ao século X. A história conta que os ancestrais dessas belezas de hoje foram cuidadosamente selecionados para serem trazidos da Noruega para a Islândia durante os anos Viking, e ninguém importou nenhuma outra raça de cavalos para a Islândia desde o século XI. É proibido por lei. Esse isolamento ajuda os cavalos islandeses a permanecerem super saudáveis e a viverem uma vida longa. Essas belezas costumavam ser a única forma de transporte no país. Eles se adaptaram para sobreviver em todos os tipos de condições climáticas e cresceram, embora ainda não pareçam enormes. Quando você vir um cavalo lá, nunca o chame de pônei, pode ofender os habitantes locais.
Não quero ser eu a dizer, mas seu desejo não se realizará só porque você jogou uma moeda em uma das fontes termais da Islândia. As placas proibindo atirar moedas estão por toda parte por uma boa razão. As moedas arruinam o aspecto natural de geysers e piscinas. Além disso, os pesquisadores provaram que moedas e outros lixos podem mudar definitivamente a cor da água termal. Foi exatamente o que aconteceu em Yellowstone. A piscina Morning Glory mudou sua cor de azul tropical para verde com tons de laranja e amarelo. Se você não quer que isso aconteça com as belas paisagens islandesas, guarde as moedas como lembranças, ou deixe no seu bolso mesmo. Os elfos são um grande negócio na Islândia. Cerca de metade da população acredita em sua existência. O folclore local vê os elfos como pessoas escondidas que vivem nos campos de lava. Quando alguém quer construir algo ali, tem que levar em conta as opiniões dos elfos. Sim, esses caras têm um porta-voz que vem às reuniões. Às vezes, a construção de estradas é até desviada ao redor de rochedos onde os elfos vivem, para não perturbá-los. Esses pequenos vão à caça de casas durante as férias de inverno. São 13 duendes, chamados Yule Lads, que trazem seus presentes para a jovem geração de islandeses. Se você quiser saber mais sobre os elfos durante sua viagem, pode se inscrever na Escola dos Duendes de Reykjavik. Você receberá livros, um diploma de duende legítimo e um chá com biscoitos como bônus. Podem parecer um suporte fotográfico regular, mas essas pequenas pirâmides de rochas realmente têm um nome e uma história. Os humanos do passado costumavam construir pirâmides de pedras para usar como uma espécie de sistema GPS muito antes mesmo de os conceitos de carros e GPS terem sido criados. Os viajantes marcaram certos pontos ao longo de suas rotas para ajudar outros errantes a encontrar o caminho. Essa costumava ser a única maneira de marcar as rotas, e ainda é possível encontrá-la em toda a ilha. A Islândia, é claro, agora tem GPS, mas é ilegal mover essas pedras, porque elas são consideradas uma parte importante da história. Além disso, alguns caminhantes ainda as usam para navegação. Portanto, se você construir aleatoriamente uma pirâmide dessas, os caminhantes podem facilmente se perder, pois seguiriam o caminho errado. Ups! Se quiser levar um bom presente para seus novos amigos islandeses, um livro é uma ótima ideia. Por muitos anos, o país teve a maior taxa de publicação de livros per capita do mundo. Em média, 1 em cada 10 islandeses publica um livro em sua vida. Há até mesmo um feriado especial para a doação de livros. As sagas islandesas remontam ao século XIII. Os escritores criam suas sagas até mesmo em guardanapos e xícaras de café. Cada geyser e cascata tem seu próprio conto sobre heróis e heroínas ligadas a ele. Você também pode escanear códigos de barras em bancos públicos para ouvir audiolivros em seu smartphone. Legal! A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas, que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro.
E se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o Sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Estes são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde. Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas.
Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Você está relaxando na praia quando de repente percebe um enorme bando de pássaros. Eles estão empolgados com algo perto da água. Você fica com vontade de ir investigar o que está acontecendo. Aqui estão alguns conselhos. Sente-se e fique longe da água. Eu entendo. Você acha que é forte o suficiente para aguentar algumas bicadas de gaivota. Mas não são os pássaros que me preocupam. É o que está à espreita debaixo da água. Os peixes são a base de muitas dietas de todo o reino animal, tanto acima quanto no fundo do mar. Atuns, lulas e polvos, bem como mamíferos marinhos como focas, todos atacam uma grande variedade de peixes menores. Espécies como anchova e robalo são a refeição favorita deles na hora do jantar. E também os favoritos de outro grande predador. Por isso você não deve se juntar a esses pássaros na água. Se fizer isso, correrá o risco de se encontrar com uma criatura que pode medir até 6 metros de comprimento. Isso é 3 vezes o tamanho médio de um humano. E esta é apenas uma das credenciais do grande tubarão branco. Se houver peixes nos arredores, ele pode subir para perto da superfície para se alimentar. O tubarão branco tem a força de mordida mais forte entre os animais. A única outra espécie que se aproxima dele é o crocodilo de água salgada. E ele tem uma forte capacidade para farejar. Os cientistas acreditam que ela seja mais de 100 vezes mais forte que a de um humano. O animal nem usa as narinas localizadas abaixo do focinho para respirar. Elas simplesmente servem como um farejador especializado. Felizmente, porém, não somos a refeição favorita desse monstro, que não se esforça para nos caçar. Pesquisadores afirmam que as chances de ser atacado por ele são muito baixas, algo como uma em 3,7 milhões. Quando encontros infelizes entre tubarões e humanos acontecem, eles podem nos confundir com uma foca ou um robalo extremamente grande. É por isso que é preciso ficar longe desses pássaros e peixes. Você deve só focar em pegar um bronzeado naquela cadeira de praia. Então eu acho que isso significa que os tubarões têm visão ruim? Não exatamente. A visão deles em águas claras é até 10 vezes melhor do que a dos humanos nadando no mesmo ambiente. A estrutura do olho deles é bastante semelhante à do nosso. Consiste em uma córnea, lente, retina, íris azul profundo e pupila. Os olhos têm 2 tipos de fotorreceptores, bastonetes e cones, assim como os humanos. Embora não tenhamos certeza do desempenho das hastes e cones para os tubarões, pesquisas mostraram que eles possuem apenas um tipo de cone. Isso significa que provavelmente não tenham visão colorida, como uma pessoa. Isso pode explicar porque às vezes eles podem confundir humanos com outras criaturas. Mas ei, quem não fica realmente totalmente focado quando está prestes a devorar o jantar? Os olhos do animal também possuem tapetum lucidum, ou seja, uma camada de cristais espelhados localizada atrás da retina. Esses cristais permitem que o bicho veja muito bem na luz extremamente fraca e água turva.
Eles refletem a luz recebida, o que dá aos bastonetes dentro da retina uma segunda chance de detectar a luz que podem ter perdido na primeira vez. Curiosidade: os gatos também têm tapetum lucidum. É por isso que os olhos deles brilham no escuro quando uma luz é acesa sobre eles. Outro sinal revelador de que os tubarões podem estar pairando nas águas próximas é a presença de baleias. Eles são conhecidos por persegui-las por mais de 160 quilômetros e seguirão grupos esperando que um dos membros se torne vulnerável antes de atacar habilmente. Então, lição aprendida? Se você agora vê pássaros na água, provavelmente isso não é uma coisa boa, ao contrário de quando vê milhares de pássaros voando juntos pelo céu. Isso é conhecido como bando. Você pode ver milhares de estorninhos unidos voando, movendo-se em uníssono, mergulhando e desviando ao mesmo tempo. É como se estivessem competindo em algum tipo de evento de sincronização da Olimpíada das Aves. Isso acontece quando começam a empoleirar. Pode ser no início de setembro em alguns lugares e até o final de novembro em outros, com mais pássaros se juntando às exibições noturnas durante esse período. Eles estão fazendo isso para o nosso entretenimento? Bem, na verdade não. Agrupar-se no céu oferece proteção contra predadores como falcões. Também pode ficar frio quando se está tão alto. Assim, milhares de aves se reúnem para se aquecer e trocar informações sobre possíveis locais de alimentação. Ok, então neste caso, um grande grupo de pássaros não significa nada de mal. Mas se você vir um bando voando na sua direção enquanto estiver em uma área arborizada, provavelmente é hora de deixar o local. As aves e outros animais fogem de regiões de incêndios florestais. Certos animais, como anfíbios, podem realmente permanecer no fogo. Em vez de fugir para salvar suas vidas, irão cavar para o subsolo para escapar. Mas quase todos os outros farão o possível para ir embora. Ah, e não esqueça de sair do caminho enquanto todos esses bichos estão correndo na sua direção. Por que não mudamos de pássaros para tubarões? Sim, agora sabemos que se há pássaros perto da superfície do oceano, os tubarões provavelmente estarão bem próximos também. Mas e se não for o caso? Se você estiver no mar e notar alguns deles se aproximando do fundo do oceano, isso pode ser um sinal de que um furacão ou tempestade tropical está a caminho. Os tubarões conseguem sentir a queda na pressão barométrica que acompanha a tempestade. Então, podem estar tentando sair da zona agitada. Eles não se importam muito com os humanos, então não veem nossas praias, vilas e cidades continentais como zonas de segurança. Esses animais são bastante inteligentes e sabem que quanto mais fundo no mar, mais seguro fica. Mas o oceano nem sempre é o melhor lugar para ir em caso de emergência. No caso em questão, se você se deparar com criaturas marinhas que geralmente vivem na água descansando aleatoriamente na areia, não tente nadar. Este é um sinal de que a água é potencialmente tóxica. É possível que uma maré vermelha esteja se reunindo perto da praia. O fenômeno acontece em todo o mundo, mas no Golfo do México é causado por uma espécie de alga. A maré vermelha ocorre quando a água está cheia de algas mais tóxicas do que o normal, e pode se tornar avermelhada ou marrom, mas às vezes a cor fica normal. Se você entrar no mar, poderá sentir irritação respiratória, como tosse ou coceira na garganta. Se isso acontecer, enxague bem a boca com água doce. Falando nisso, os sapos são famosos por seu coachar, mas se você já os ouviu fazer isso muito mais do que o normal, pode ser porque vai chover. Uma teoria diz que o comportamento pode ter a ver com o acasalamento. Eles primeiro fazem isso, depois põem ovos em corpos de água doce. Uma boa chuva significa mais terreno alagado para eles. É por isso que os machos convidam as fêmeas para o encontro antes da chuva com uma sinfonia de coachar. Se você ouvir muito zumbido nos arredores, significa que as abelhas estão mais ativas do que o normal e uma tempestade pode estar a caminho. Quando sentem que ela está se aproximando, elas começam a trabalhar ainda mais e mais rápido para coletar mais néctar. E uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios disso. O segredo delas está nos pelos supersensíveis nas costas que podem acumular a eletroestática formada pelas nuvens de tempestade.